Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Hoje o tema da mensagem é: confie no Senhor e faça o bem. A palavra de Deus nos mostra que a nossa fé é um vínculo em que nós podemos trazer Deus para perto da gente. Sem fé, você exclui Deus da sua vida. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele já disse: sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, a gente pensa que fé, às vezes, é aquele sentimento, sabe? Eita, pastor, estou sentindo. Pastor, é assim porque eu estou me arrepiando, eu estou sentindo desejo de falar em mistérios. Ah, pastor, eu estou cheio de fé. E às vezes você não está muito bem, está meio para baixo, está meio desanimado e diz: pastor, eu não estou com fé, eu não estou bem. Eu acho que eu perdi as esperanças. Cuidado, muito cuidado, porque eu estou falando de confiança em Deus. E muitas vezes nós somos tentados a julgar a nossa vida espiritual pela emoção ou pelas emoções. Não é assim. A fé não está ligada a sentir. A fé não está ligada àqueles arrepios, tal. Claro, tem momento que a gente sente vontade de chorar, de pular, não é? De dar glória a Deus alto. Alguns têm esse costume na sua igreja. Enfim, fique à vontade. Isso também pode ser vamos dizer assim, algumas faces da fé, alguns momentos. Mas a fé em si, ela está ligada ao compromisso. Isto mesmo, ao compromisso. Talvez agora você esteja aí sangrando, feito um tanque de combustível vazando, sabe? Vazando gasolina, e você sabe: pastor, eu preciso estancar esse negócio. Eu preciso, pastor, dar um rumo na minha vida. Mas mesmo assim, você sangrando, você está com fé. E outras pessoas estão bem, estão descontraídas, têm aí uma perspectiva boa para o dia, para o ano que está chegando, tal, e enfim, e pode não estar com fé. Então, eu queria que você, antes da gente ler o Salmo de número 37, entendesse o seguinte: a fé está ligada ao compromisso. Ao compromisso. Se você está mantendo seu compromisso com Deus, sua consciência tranquila, lutando para crescer nesse processo que nós chamamos de santificação, você está com a sua fé inteira. Você está crescendo em fé. Se você está agora talvez dizendo: não, pastor, uma coisa e outra, eu perdi a visão desse compromisso com as coisas de Deus. É hora de você voltar. Voltar para a casa do Pai, é hora de você renovar a sua aliança e entender a partir de hoje que Deus lhe chamou para ter um compromisso com Ele. Sem compromisso ou sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa desse compromisso. Quantas pessoas oram conosco todos os dias, e tem dia que a gente está animado para orar. Tem dia que a nossa oração flui, mas tem dia que a gente ora sem vontade. Não sei se acontece isso com você, comigo acontece. A gente ora meio, sabe, preocupado com as coisas e tal, mas a gente está orando. Por quê? Porque nós temos compromisso, isso é, nós estamos passando momentos difíceis, mas nós estamos com a nossa fé inteira. E se você perdeu tudo, não perdeu a fé, você não perdeu nada. Então, por isso que o tema dessa palavra é: confie em Deus e faça o bem. Confie em Deus e faça o bem. Mais uma observação para a gente ler o Salmo de número 37. Cuidado também, a fé não é sentir, não é arrepios, fé
é sinônimo de compromisso. Outra coisa importante em relação ao confiar em Deus. Porque a gente diz assim, confia em Deus, e parece ser uma coisa tão abstrata. Mas, pastor Júnior, eu quero levar a sério a minha vida espiritual, pastor Júnior. Pastor Júnior, eu quero de fato me agarrar com Jesus agora. E já passou, pastor, esse tempo de ser criança espiritual. Eu andava como criança, falava como criança, mas, pastor, eu estou sentindo que eu estou crescendo agora. Eu vou parar de fazer essas coisas de criança. Chegou o meu tempo, pastor. Tem algo de Deus acontecendo aqui na minha vida. Glória a Deus por isso. Isso é o fruto da fé já. Agora, eu queria que você entendesse, e a gente vai desmascarar o diabo e seus demônios agora. Eu queria que você entendesse outra coisa importante. Já que a gente está falando, e hoje a palavra vai nos dizer que nós devemos confiar em Deus e fazer o bem, eu quero lembrar você da importância das obras em relação à fé. Às vezes nós somos traídos porque não conhecemos a palavra de Deus. E dizemos que cremos, mas cadê a obra? Cadê a obra? Eu, particularmente, eu sou o meu, como eu posso dizer, o meu observador maior. E eu fico observando a minha vida espiritual. E quando eu começo a só falar, e cadê? Cadê a obra? Cadê? Cadê o movimento? Cadê as coisas acontecendo? Cadê o movimento das mãos? Cadê o suor no rosto? Não existe fé sem obra. A fé sem obra é morta. Então, toda vez que eu vejo as minhas obras desaparecendo, eu logo sei que a minha fé não está inteira. Eu disse que quando eu não vejo obras nas minhas mãos, eu logo percebo que a minha fé não está inteira. Quando eu digo não está inteira, não é uma fé genuína em Deus. Então, duas coisas. Fé, compromisso. Fé está ligada às obras. Fé, compromisso, fé ligado às obras. Eu queria que você tivesse essa noção para que você seja o seu guardião, seja o seu observador. Porque, às vezes, a gente entra por caminhos, irmãos, e as coisas acontecem de forma muito sutil. Mas Deus chega hoje dizendo, meu filho, não se canse de fazer o bem, confie-me, confie-me. E o salmista Davi, ele escreve o Salmo de número 37, e eu quero ler com você o Salmo de número 37, trazendo belíssimas lições. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se você puder, acompanhe na sua. Eu vou ler na linguagem de hoje, que é uma linguagem que mais fácil a gente compreender, e vou ver se dá tempo a gente ler o Salmo todo, o Salmo de número 37. Você que chega nas redes sociais agora comigo ao vivo, ou você que assiste essa mensagem, fica pelas minhas redes sociais, principalmente meu YouTube, fica lá, depois é postada essa mensagem lá no meu YouTube, Pastor Júnior Técio aqui, como está escrito aqui na telinha. Pastor Júnior Técio, tudo juntinho, você me encontra aí nas minhas redes sociais. Então, vamos lá. Olha que palavra tremenda, viu? Diz o Salmo 37 o seguinte, Salmo de Davi. Atenção aqui a cada verso. Eu li esse salmo ontem e Deus falou, confirmou, e Deus me fortaleceu através dessa palavra. Confie em Deus e faça o bem. Diz assim o texto sagrado. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Primeira lição aqui, não tenha inveja daqueles que estão tendo uma vida fácil, daqueles que usam a mentira, daqueles que usam a violência, daqueles que oprimem os outros para que os seus caprichos sejam feitos. Não temas esses homens, porque eles vão desaparecer de uma hora para outra, um sopro de Deus, aleluia, e já não estará mais aí pertinho de você
Deus tratará com os ímpios. É isso que Davi está dizendo. Você compreende? Diga amém. Seguindo na leitura, verso de número 3. O Senhor nos diz, através dessa palavra maravilhosa, nesta manhã: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. É o tema hoje. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim, more com toda a segurança na terra prometida. Aleluia. Ou seja, tome posse do lugar onde Deus, Ele está preparando morada para você. Tenha alegria na sua salvação. Seja um homem, uma mulher que valorize as coisas espirituais. Em outras palavras, Davi está dizendo isso. Não seja carnal, não seja mesquinho, não se apegue, não se permita, em nome de Jesus, se apaixonar pelas coisas dessa terra. É bom, Deus nos dá, Deus é dono do ouro e da prata, mas eu vou repetir, porque essa palavra arde no meu coração. Não permita seu coração se apaixonar pelas coisas da terra, e sim pelas coisas espirituais. Glória a Deus. Seja um homem, uma mulher que valoriza as coisas eternas. Por isso que Davi diz: confie no Senhor, faça o bem. E se apegue na convicção de que você é eterno e que você vai morar com Deus. Tudo isso vai passar. Glória a Deus. É isso que o salmista está dizendo no verso de número 3 do Salmo 37. Aí ele continua dizendo que a sua felicidade esteja no Senhor. Que coisa linda, hein? Que a sua, repito, felicidade esteja no Senhor, e lhe dará o que o seu coração deseja. Glória a Deus. E aqui a gente dá para ministrar a palavra só nesses versos primeiros. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, porque eu quero ler todo o Salmo 37. O Senhor está dizendo assim, ó: quando você tem prazer nas coisas espirituais, ou quando você busca essas coisas, quando você se esforça para cumprir a minha palavra, e eu vejo que você está inteiro em mim, diz o Senhor, pois bem, eu vou fazer tudo o que o seu coração deseja. Meu Deus do céu. Eu fico, irmão, aqui sentindo a alegria do Espírito de Deus, viu? Porque essa palavra é mais do que fiel, irmãos. Isso Deus está dizendo a mim e a você, meu filho. Me busque em primeiro lugar. Valorize as coisas que eu dou valor, como o perdão, como a ajuda ao próximo, como a oração, como o jejum. Meu filho, faça. Meu filho, deseje essas coisas, porque eu tenho prazer de realizar todos os desejos, os mais íntimos desejos do seu coração, eu vou realizar. Aleluia. E lhe dará o que o seu coração deseja, diz o texto sagrado. Vamos lá, seguindo, você que recebe essa palavra, vai dizendo amém, glória a Deus. O verso 5 diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Aleluia. Deus está contando e Ele vai manifestar cada esforço seu em fazer aquilo que deve ser feito. Aleluia. Não abra mão dos seus princípios, é isso que Davi está dizendo aqui, é isso que o Senhor está falando conosco através do texto sagrado. Aqui, ó, atenção. Não se irrite por causa dos que vencem na vida. Eu vou repetir. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Tenha paciência, porque esses que estão se apegando à maldade vão prestar contas com Deus. E eu continuo na leitura, a gente vai vencer o Salmo de número 37, vamos ler aqui para dar tempo da gente ler o Salmo todinho. Diz assim, ó: não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Ele está falando em relação aos ímpios, aqueles que prosperam, aqueles que têm uma vida fácil. E você diz assim, mas pastor Júnior, eu procuro fazer as coisas, pastor, certas, fazer as coisas certas e é um mau problema, pastor. Aqui parece que as coisas são mais difíceis para mim, pastor Júnior. O que é isso? Aí o Senhor está dizendo, não se aborreça, não fique com raiva, porque Deus vai cuidar disso. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Aleluia, glória a Deus. Deus fará justiça e é depressa para os seus escolhidos, eu creio. Continuo lendo. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. É assim ou não, irmãos? É assim ou não, hein? Eu vou repetir, os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. Não temas, diz o Senhor através dessa palavra, eu sou o teu escudo, a tua verdade, nenhum mal, eles não tocarão em você. Diz o Senhor, nesta oportunidade eu estou contigo para te livrar. Aleluia! Os maus fazem planos contra os bons, diz o texto sagrado, e olham com ódio para eles. Você pensa, você diz, mas pastor, eu não faço mal para ninguém, pastor. Isso mesmo. É por causa disso que tem muita gente que te odeia e você nem sabe. Só porque você se posicionou na sua aliança com o Deus Todo-Poderoso. E aí as pessoas têm ódio mesmo. Eu gosto dessa tradução que é bem claro. Tem ódio de você. Aí o salmista continua dizendo, o Senhor sorri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. O Senhor caçoa dos maus, porque o dia deles estão chegando. Aí diz assim, ó, os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos, mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. Aleluia, glória a Deus! Você não precisará melar suas mãos, manchar suas mãos nem suas vestes. O mal por si só se destrói, é o que diz o texto sagrado. Vamos lá, vamos tentar ler aqui. Eu vou ler mais alguns versos. Diz assim, ó. É melhor o pouco. Olha só, isso é Deus falando conosco, irmãos. Atenção aqui. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Você entende essa palavra? É melhor o seu pouquinho, você que está buscando, correndo, se esforçando para estar na presença do Senhor, do que o muito dos homens maus. E diz assim, ó, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Vou repetir. O poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons.
Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Aleluia, glória a Deus, que salmo lindo! Porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Eu continuo lendo o texto sagrado e diz: os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Mas, diz aqui o texto sagrado, mas os bons são generosos, já li, diz assim o 22, aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa será destruído. Aleluia. Aquele que Deus abençoa está abençoado. Aquele que Deus amaldiçoa está amaldiçoado. Versículo 25. Lindo essa passagem aqui, ó. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar, emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Que palavra gloriosa, aleluia. Diz assim, ó, vamos ler mais esse verso: afastem-se do mal e façam o bem. Daí a palavra de hoje: confie no Senhor e faça o bem. E você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Faltam alguns versos, depois, se você puder, continue nessa leitura do Salmo de número 37. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia Sagrada, e se você puder, depois você lê esse salmo por completo, em nome de Jesus. E a palavra de Deus continua de pé, dizendo: confie no Senhor e faça o bem. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.